Mateus 28:19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha para cá um instantinho. Esse texto é extremamente emblemático. Toda igreja um dia já ensinou, continua ensinando, falando sobre o ID de Jesus. E é evidente que o ID não está restrito apenas aos pregadores, aos pastores, mas a toda a igreja. Concorda comigo? O ID é para todos. Agora tem um detalhe que muitas vezes passa desapercebido por conta das nossas transliterações do português, porque traz uma ênfase no sentido de fazer discípulo de pessoa para pessoa, e exatamente isso é uma das perspectivas. Mas a Bíblia Amplificada, especialmente a Bíblia Amplificada em inglês, ele traz um conceito um pouco mais ampliado, e não apenas, não como se fosse pouco, tá? Mas em termos de limitação, a discipular um a um, mas discipling nations, ou seja, discipular nações. Você falou assim, mas espere, tem diferença? Tem diferença. Por quê? Porque a mesma Bíblia que fala sobre discipular nações, é a Bíblia que fala sobre entregar terras e cidades. A palavra de Deus é extremamente comum, você percebe na palavra de Deus, Deus entregando, respondendo para pessoas que clamam a Ele, a entrega de cidades ou terras. Tudo bem até aí? Aos humildes, como vai ser descrito em Mateus capítulo 5, no sermão do monte, você vai perceber que o sermão das boas aventuranças vai descrever que os humildes herdarão a terra. Então é uma promessa do Senhor, terras e cidades, é uma responsabilidade que recai sobre a igreja se interessar e ter o desejo de provocar reforma, transformação na sua cidade, e não apenas na sua própria vida. A bem da verdade, a transformação na sua vida é o start de Deus, para que você seja agora um provocador de mudança no local que você foi inserido, seja na sua faculdade, na sua escola, na sua família, no local que você trabalha, na cidade que você está inserido. Quem pode dar um amém? Muito bem, então eu acho muito aceitável essa concepção de discipular nações. Eu discipulo um a um, mas eu tenho uma perspectiva de alcance da cidade, da sociedade, da nação. Se existe uma coisa que fere muito, na minha opinião, o Evangelho, é quando a igreja de Jesus caminha de maneira separada com o que está acontecendo lá fora. Isso talvez seja uma das coisas mais desastrosas que aconteceram ao longo das últimas décadas no evangelicalismo brasileiro, não somente no evangelicalismo, mas também em outras raízes cristãs, em outras ramificações cristãs, um descompromisso com a sociedade. Ou seja, o que importa é o que eu estou vivendo bem aqui dentro da igreja, é a experiência positiva e espiritual que eu tenho dentro da igreja, é ir para o templo, é ter o meu compromisso, é ser parceiro de eventos e etc, ficar muito feliz, vibrar com as conferências, mas não me responsabilizar pelo que está acontecendo lá fora. E para mim isso é a antítese do Evangelho, é algo completamente antagônico ao que Jesus Cristo veio trazer para nós. Nós fomos comissionados, diga grande comissão, e essa grande comissão envolve, irmão, ser sal da terra e ser luz do mundo. Não é para ser sal da igreja e luz da igreja, é sal da terra e é luz do mundo. Então, ainda que nós recebamos muitas coisas aqui na igreja, o ambiente de igreja, ele é fundamental. O escritor de Hebreus vai dizer assim, olha, não deixai de congregar, é bíblico, é importante, existe uma força na congregação, é maravilhoso estar reunido aqui, existe algo que é despertado, ativado quando nós estamos aqui unidos. A verdadeira unidade é quando todos estão convergindo os seus olhos para Cristo Jesus, amém? Perfeito, mas o que a gente desenvolve dentro dos templos deve ser liberado lá fora na sociedade, e nós damos um nome para isso, espiritualidade ativa. Repete comigo, espiritualidade ativa. Perfeito, então nós como igreja, nós temos a fome, o desejo não apenas de encher auditórios, não apenas de construir prédios, meu irmão, reforma de prédio, esses projetos que nós falamos, não são um fim, é um meio para um fim, amém? Muito bem, nós não estamos aqui para usar pessoas para construir um prédio, a gente está aqui para usar a estrutura de um prédio para construir pessoas e enviar elas para a sociedade. Esse é o nosso anseio, amém? E eu vejo que isso é o mais bíblico possível no que diz respeito à missão que Deus nos confiou de discipular nações. Tudo bem até aí? Perfeito. Essa série está falando sobre o coram Deo, que é uma expressão no latim que significa diante de Deus. Essa expressão, quando foi levantada lá por volta do século XVI, ela veio justamente para confrontar esse estilo de vida dicotomizada, onde a minha vida religiosa e a minha vida não religiosa, a minha vida espiritual e a minha vida não espiritual, a minha vida sacra e a minha vida secular. Não, a Bíblia não faz essa divisão. A única divisão que a Bíblia faz é entre uma vida santa e uma vida profana. E a santidade ou ser profano pode ser realizado tanto no púlpito como em qualquer área da sociedade.
O que eu estou propondo através dessa série aqui para vocês, o que a palavra de Deus está propondo, é que viver uma vida diante de Deus significa uma vida sem parcialidade. Você é um ser espiritual e você desenvolve a espiritualidade aqui na igreja, em um espaço público, dentro de um hospital, em um escritório, seja lá onde Deus te inseriu. A questão é que por muito tempo criou-se um ambiente muito tóxico nas igrejas, e eu vou dizer isso, meu irmão, e é bom que está gravando esse negócio. Existe um ambiente muito tóxico que tem imperado nas igrejas, que é o quê? Que o púlpito é a linha de chegada. Aí existe uma glamorização do altar, onde todo mundo que diz respeito a chamado e propósito, pensa que significa isso aqui. Aí o cara não tem um chamado, o coração dele não queima para isso, mas porque existe um ecossistema que aponta para essa glamorização, todo mundo se condena se não chegar lá o mais rápido possível. E meu irmão, eu não acredito que Deus separou alguns púlpitos dentro das igrejas. Na nossa perspectiva bíblica, Deus está multiplicando púlpitos em cada área de influência da sociedade. Glória a Deus. E entenda, alguns, a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 4, uns foram chamados, diga uns foram chamados para apóstolos, para profetas, evangelistas, pastores e mestres, 5 dons ministeriais, beleza, eu sou chamado para o ministério. Então você é o queridinho de Jesus, o predileto de Jeová. Não, não sou. Por quê? A Bíblia é enfática, pelo menos 3 vezes no Novo Testamento: Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus não tem filhos prediletos, tudo bem, irmão? Não tem. Agora, recai sobre mim uma responsabilidade diferente, porque eu estou conduzindo, liderando o rebanho do Senhor, as preciosidades do Senhor. É uma responsabilidade diferente. Muito vai ser cobrado de mim diante do Senhor, glória a Deus por isso. Agora, não significa que a minha atuação seja mais importante que a sua. Se Deus te comissionou a abrir uma padaria, se Deus colocou em você o sonho de você ter um museu, sei lá o que for, o empreendimento que Deus te inseriu, se Deus colocou no seu coração ser um concurseiro e entrar num concurso público, se Deus colocou no seu coração atuar nas forças policiais, militares, seja lá onde Deus colocou, o que você faz lá fora é tão santo, digno e espiritual quanto o que eu faço aqui pregando para você. Essa é a nossa perspectiva Coram Deo, amém? Glória a Deus. E para isso, eu quero que você guarde uma frase que tem a ver com a mensagem de hoje, é onde a gente quer chegar. Repete comigo: a exposição à presença de Deus provoca em mim alinhamento com a missão. Então a exposição provoca alinhamento com a missão, amém? A proposta do Coram Deo é cultivar uma vida onde você venha crescer na consciência de que você não está entrando e saindo da presença, mas de você está diante da presença por causa do que Jesus fez por você. E essa vida de exposição, que constrói uma consciência da presença, ela vai despertar em você o propósito pelo qual você foi criado, vai te alinhar com a missão. Nas primeiras 2 partes dessa série, nós falamos sobre os efeitos da presença, falamos sobre o que você precisa deixar para trás, para ter uma vida de integridade na presença, perfeito? Agora é o seguinte, essa presença, o Cristo revelado, a paternidade de Deus, é a inspiração que desperta as nossas vidas, diga inspiração. Inspiração significa ou remete a redescobrimento de identidade e despertamento para um propósito. Toda vez que você busca ao Senhor, ou a resposta para uma pessoa que não sabe quem é, crise de identidade, crise existencial, é buscar ao Senhor. Porque quando você tem a revelação de quem Ele é, consequentemente Ele revela quem você é e por que você foi criado. Amém? As respostas às crises existenciais, da onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, por que eu existo, são as 4 principais que soa no ouvido de todo ser humano, seja ele um cristão ou não. Essas perguntas existenciais são respondidas na presença. Quanto mais eu me exponho à presença, mais eu obtenho as respostas que eu tanto anseio. Faz sentido? Amém? Então, quanto mais exposição, mais alinhamento com a missão. E é sobre essa missão que eu quero falar hoje. Hoje eu vou ensinar para a igreja algo que eu já tenho ensinado no LEB, já tem um bom tempo. Faça o LEB em nome de Jesus, amém? Mas eu nunca parei para ensinar para a igreja de uma maneira mais detalhada, que é sobre o alcance dos montes da sociedade. Você certamente já ouviu expressões aqui nos cultos de domingo sobre montes, esferas da sociedade, áreas de influência, sim ou não? Já ouviu, mas hoje eu vou ensinar um pouquinho mais detalhado. Então vai ser uma mistura de ensino com pregação no final, vai sair todo mundo aleluiado no azeite, amém? Então vai para Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. Jesus é bom e vai dar tempo, amém?
Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. Antes da gente ler, eu quero que você olhe para cá um instantinho. E deixa eu só fundamentar mais algumas coisas. Primeiro, esse tal alcance dos montes, 7 montes da sociedade, isso não é uma teologia. Repete comigo, não é uma teologia. Isso é importante. Eu já vi muita gente falando assim, vocês são aquela igreja da teologia dos 7 montes. Não, não é uma teologia, é uma perspectiva, é uma estratégia bíblica para discipular nações. Tudo bem? Mas isso começou com esses autores mais contemporâneos. Não, isso começou quando Deus conduziu o povo de Israel na peregrinação no deserto. Não é possível? É possível, é só você ler a Bíblia, meu filho. Se você ler Deuteronômio, Êxodo, Número, você vai perceber que Deus não apenas livrou o povo do Egito, das mãos dos egípcios. Deus livrou e começou um processo de reestruturação pessoal, coletiva e social. Só para você ter uma ideia, na palavra de Deus existem instruções de Deus sobre saneamento básico. Não é possível? Só ler a Bíblia. Vai falar sobre o que as famílias de Israel deveriam fazer com os dejetos fecais, que não deveria ser deixado perto das suas fontes de águas, pois aquilo traria impureza. Então Deus tinha um cuidado com o saneamento básico. Olha só Deus manejando uma crise sanitária. Quer ouvir ou não? Se a OMS tivesse escutado Deus, seria mais fácil. A palavra de Deus vai dizer da seguinte maneira, Deuteronômio: olha, se alguém estiver com um determinado tipo de doença, que ele seja retirado do arraial. Ou seja, Deus já estava deixando claro que não se faz isolamento de pessoas saudáveis, mas só de quem está com a doença. Quem pode dar um amém? Era só ler a Bíblia, irmão, estava lá. Deus, por exemplo, ele traz um detalhe sobre a roupa íntima do sacerdote, a cueca dele, como é que você vai utilizar, como vai ser o tecido, o que é isso? É Deus mostrando um cuidado com o pudor do ser humano. Está dando para entender? Então você vai ver, por exemplo, Deus ensinando em Deuteronômios sobre educação. Olha só um princípio que foi perdido. Hoje em dia o que se vê é uma geração de pais que estão terceirizando a responsabilidade de educação dos filhos para o Estado, para as escolas ou até mesmo para o departamento infantil da igreja. Isso é um erro, porque a responsabilidade de educação é de pai para filho. E a Bíblia é muito clara dizendo: pai, você vai sentar com seu filho, vai ensinar para ele, sentado, caminhando, quando ele despertar, quando ele se deitar, ele está dizendo assim: vai partir de você, você vai ensinar, você vai educar, você vai instruir no caminho. Quem está entendendo? Amém? Por exemplo, as pessoas vão dizer assim: porque a política de representatividade, onde cada grupo social tem a sua voz na sociedade, isso é uma pauta ideológica da esquerda. Conversa fiada. A esquerda, a direita também, são especialistas em emprestar pautas bíblicas e defender como bandeiras próprias. E eu estou aqui para te dizer que o cristianismo, ele não se limita à ideologia, ele é super ideológico. Dá um glória a Deus por isso aí. Amém? Muito bem, política de representatividade é algo divino. Deus instruiu a nação de Israel: o seguinte, você vai decidir a parada, mas vai vir um de cada tribo, e inclusive o estrangeiro vai ter a sua participação. O que é isso? Representatividade. Então Deus ele foi moldando, esquadrinhando. Deus valorizou a arte. O primeiro cara ungido, o primeiro cara que provou do Espírito Santo vindo sobre ele foi Bezalel. Ele não era pregador do evangelho, porque não tinha, aleluia. Mas ele não era um pastor, ele não era um mestre, ele não era um sacerdote, ele era um escultor, pedreiro para alguns, escultor para outros, amém? Mas era alguém que fazia arte com as suas mãos. Então nós vamos perceber um Deus musical, nós vamos perceber um Deus falando sobre a tradição oral, ou seja, aquilo que se comunica de geração em geração, porque não tinha escrita ainda, papel escrito para um jornal para passar um para o outro. Então você vai perceber um zelo de Deus com cada área da sociedade. E eu quero propor aqui para vocês que são 7 áreas de influência. Talvez você vai ler alguns estudos, por exemplo, um dos livros que eu mais gosto sobre esse tema chama-se Template Social do Antigo Testamento, da Landa Cope, uma professora da Jocum lá no Havaí. E ela trata como 8 áreas de influência. Tudo bem, tem pessoas que tratam como 10. Na nossa percepção bíblica, doutrinária, nós compreendemos que 7 áreas de influência respondem bem aos anseios da sociedade e a uma estratégia para que haja um discipulado das nações. Tudo bem ou não? Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. Deuteronômio 7:1. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, em algumas versões está os heteus, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus.
são 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Então atenção aqui, o que Deus está dizendo é o seguinte: existe uma terra prometida, eu prometi para vocês, vocês vão entrar lá, só que existem 7 inimigos, são maiores e mais influentes que vocês. Quantos inimigos? Eu quero propor para vocês que existem 2 maneiras de a gente compreender essas 7 áreas de influência. As 2 principais, que eu diria, as 2 mais fortes biblicamente falando. Uma é identificando os inimigos de cada área, e outra é identificando como eu exalto ao Senhor em cada uma dessas áreas. Primeiro eu vou apresentar para vocês os inimigos, e depois vou mostrar para vocês as formas de exaltação que está em Apocalipse. Tudo bem? Para ajudar os irmãos, gostou dos irmãos? Aleluia. Eu vou pedir para jogar na tela algo maravilhoso para que você entenda. O que eu quero propor para vocês é que cada um desses povos, seja pelo significado étnico, ou seja pelo que eles construíram na história, eles apontam para uma área da sociedade. Exemplo, meu irmão, não dá para esgotar todo o assunto, isso aqui é uma cola para te ajudar, amém? Depois você estudar mais. Quando você pega, por exemplo, os heteus ou os hititas, o significado, o que eles representavam era medo e terror. Então, era a nação que aponta para as más notícias. Qual é a entidade demoníaca que atua através de uma influência espiritual sobre essa área? Apolion. Qual é o monte que a gente associa com esse inimigo? O monte da mídia, o que comunica. Quem está entendendo? Perfeito. O segundo povo são os girgazeus. A definição de girgazeus, ou a sua identificação étnica, era com a corrupção. Era um povo corrupto. Por isso as marcas eram o orgulho, a manipulação e a essência do orgulho. Isso diz respeito ao monte da política. Quantos aqui conseguem notar que já tem algumas décadas que existe uma potestade operando sobre a nação brasileira, que conduz a nossa nação, não apenas em Brasília, mas toda a nação, à corrupção? Quem já percebeu isso? Tá bom, já já a gente fala um pouco sobre isso. Então, você vai perceber que o responsável da demoníaca que atua, quero propor aqui para vocês, que é o próprio Lúcifer. Lúcifer, então, ele gera esses ensejos de corrupção e de orgulho. Terceiro povo, os amorreus. Os amorreus, a definição de amorreus é aquele que considera o próprio pensamento, ou seja, fala aí do pensamento humanista, antropocêntrico. Se a gente parar para analisar a história da humanidade, o tempo da modernidade e pós-modernidade, especialmente a modernidade, tendo aí o ícone do iluminismo francês, você vai perceber que houve uma superexaltação do ser humano, uma superexaltação do homem, no qual ele não precisaria mais de Deus. Então Deus é retirado da equação. E se você parar para pensar e analisar, cada vez mais a educação, não sei fora do país, mas pelo menos aqui, ela tenta empurrar Deus fora da equação. Só para você entender um negócio muito interessante que eu estudei há um tempo atrás, quando eu estava formando um curso chamado Trilha 7. Se você parar para analisar hoje a base curricular comum e a maneira como as escolas, em sua esmagadora maioria, trabalham hoje, ela fomenta o hemisfério direito da criança, mas não fomenta o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito é o analítico, o hemisfério esquerdo é o criativo. Então, se eu suprimo a atuação do hemisfério esquerdo, que é criativo, eu acabo gerando na criança uma predisposição a não desenvolver a fé dela. E isso é possível perceber de maneira muito sutil na educação, de tal maneira que Deus vai sendo retirado da equação. Se eu tiro Deus da equação, então a educação, ela fica longe de princípios judaico-cristãos. E goste você de Jesus ou não, irmão, gosta da gente ou não, o mundo ocidental, que sempre puxou a evolução do mundo como um todo, ele foi fundamentado em princípios judaicos cristãos. Tudo bem ou não? Quais são as principais entidades aqui? Beelzebu, que é a junção de Baal e Zebu, que significa o Senhor das Moscas, e o príncipe da Grécia, que é destacado no livro de Daniel, que aponta para o intelectualismo grego. A cultura grega, logo lá no 1º, 2º, 3º século, tinha uma influência muito grande de algumas escolas filosóficas que também tiravam Deus da equação e que superexaltava o prazer e a felicidade humana, o que não difere muito do tempo pós-moderno que nós estamos vivendo. Então aqui você vai perceber que a afronta, o inimigo que nós enfrentamos é o humanismo, o antropocentrismo, uma educação que tira Deus da equação. Está entendendo ou não? Próximo slide. Glória a Deus. Quarto povo, os cananeus. Os cananeus aqui, eles tinham como uma marca na história do seu povo a comercialização. Eles eram pessoas fortes no comércio. Isso fala sobre motivações financeiras. Então é o inimigo que a gente associa com a ganância e o espírito de pobreza. E quem é o personagem demoníaco que atua aí?
Mamon, que o próprio Jesus fala sobre Mamon, sobre você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Mamon é a personificação ali da avareza. Então, ganância e espírito de pobreza são maneiras em que essa potestade demoníaca atua sobre pessoas e sobre nações. Fariseus, os fariseus, a expressão fariseus aponta para idolatria. Diga idolatria. Muito bem. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde, graças a Deus, muitos ministérios sadios, não só na nossa cidade, na nossa nação e no mundo, estão se levantando, graças a Deus. Mas a igreja de Jesus como um todo sofreu por muito tempo, e ainda sofre, com idolatria, sim ou não? A própria cultura brasileira é extremamente inclinada para a idolatria, seja de personagens ou instituições, ou times, etc., ou eventos políticos, etc., partidos. Então ali você percebe que a idolatria, a falsa adoração, ela é movida pelo espírito religioso, e é o inimigo principal do monte da religião. Agora, parênteses, quando eu falar monte da religião aqui, eu não estou falando de religiosidade, ok? Estou falando do monte onde as igrejas atuam. Por exemplo, eu tenho um chamado como um protagonista no monte da religião. Estou aqui, um pastor, amém? Já vamos falar sobre as atuações, perfeito. Aí a gente tem os heveus. Os heveus vai falar sobre perversão e falsificação, conhecidos pela falsificação do que é original. Qual é o monte que está mais conectado com a expressão da autenticidade, do brilho? É o monte da arte, do entretenimento, que nós chamamos também de monte da celebração. É o monte que exalta as coisas, que faz com que algo que não tinha conhecimento nenhum seja exaltado de maneira absurda. Vou te dar um exemplo. Recentemente a gente teve uma irmã aí que ganhou o Big Brother, sim ou não? Eu não assisto essas coisas, mas você sabe, irmão. Eu não assisto, mas eu sei, sabe quem ganhou, não tem problema. Não gosto, eu detesto Big Brother, mas eu sei quem ganhou, a irmãzinha ela ganhou. E aí o que acontece? A irmãzinha, ela tinha 3.500 seguidores, isso eu vi no Twitter, eu só gosto de Twitter. Aí a irmãzinha tinha lá 3.500 seguidores, ela entrou no Big Brother e saiu com 24 milhões. Por que isso? Quando uma pessoa se posiciona no monte da celebração, ou monte da arte do entretenimento, ela ganha uma dimensão que ela não teria em outros montes. Deu para entender ou não? Perfeito. Muito bem. Então aqui fala da perversão e da falsificação do que é original. Qual é o espírito que atua nisso? Jezabel. Por último, não menos importante, os jebuseus. Jebuseus fala sobre rejeição, e é justamente a rejeição o ícone do espírito de orfandade. Através da rejeição eu consigo afastar pais e filhos. Através da rejeição eu consigo desestabilizar um casamento, porque se você carrega o espírito de rejeição, se você se sente rejeitado e abandonado, você vai ficar refém do espírito de orfandade, e você não consegue confiar no próximo, nem no seu marido, nem na sua esposa. E muitas vezes essa falta de confiança não é porque não concorda com a mesma coisa, porque existe um espírito atuando, não é que você está endemoniado, irmão, mas existe uma influência do espírito que está te puxando a ficar preso numa raiz amarga de rejeição. Então, os jebuseus falam sobre isso, fala do ataque contra a família. Baal, ele atua fortemente incitando suicídio, influência de moralidade, aborto e por aí vai. Então esses são os 7 inimigos. Diante desses 7 inimigos a gente consegue identificar 7 áreas de influência. Tudo bem até aí? Identificamos pelos inimigos. Agora nós vamos identificar pela exaltação. Apocalipse capítulo 5, vamos lá. Eu falei que eu ia ensinar uma parte e depois ia pregar, não falei? Estou cumprindo a minha promessa. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Apocalipse é o último livro da Bíblia, para você que talvez esteja familiarizando agora com as Escrituras, é o último livro. Apocalipse capítulo 5, vai dizer assim: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e... Quantas expressões de exaltação nós temos aqui? 7 expressões de exaltação. O que esse texto está falando de Apocalipse capítulo 5? Apocalipse capítulo 5 é uma descrição do sonho profético que o apóstolo João teve acerca do tempo do fim de algumas coisas que estavam sendo previstas por ele antes ali de 70 depois de Cristo. Foi quando ele teve essa visão, essa revelação na ilha de Patmos, e aí ele expressa essa exaltação de milhares, milhares, milhões de anjos. E aí é colocado então 7 expressões de exaltação a ele. Vou ler novamente.
Vamos lá? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Coloca na tela para a gente. Olhando para essas 7 expressões de exaltação, a gente consegue perceber também um apontamento profético para áreas de influência que casam, que fecham o entendimento junto com os inimigos que nós levantamos. Poder fala sobre estruturas de governo, então aqui a gente identifica o monte ou a esfera de atuação de política e governo. Quando a gente fala sobre riqueza, estamos falando de economia, o mundo dos negócios, business. A sabedoria fala do conhecimento aplicado, está associado ao monte de educação. A força fala daquilo que sustenta uma sociedade. A família antecede o Estado, família antecede igreja, família é o que sustenta. Até Aristóteles, no seu livro sobre a política, ele vai falar que a partícula fundamental da sociedade é a família. Amém? Muito bem. Então, a força fala da família, a honra fala das relações com uma deidade. A religião fala sobre adoração, que diz respeito a um vínculo de honra com o Senhor ou com o Deus preposto por outras religiões. Então honra fala de religião. A glória fala da presença ou do poder de Deus em manifestação, algo visível e tangível. Diga visível. A glória de Deus é a manifestação visível e tangível. Isso aponta para arte e entretenimento, a criatividade em manifestação e exaltação. E por último, não menos importante, o louvor. A expressão louvor significa elogio, fala sobre o que é comunicado. Essa comunicação está interpretando aqui, olhando dentro dessa perspectiva dos montes, como apontando para o monte da mídia e da comunicação. Fez sentido aí, meu irmão? Mais uma vez, não existe teologia dos 7 montes. Isso aqui não é uma teologia, isso é uma estratégia para discipular nações. Só isso. Amém? Eu tenho outra estratégia, vá com Deus, não tem problema. Mas aqui nós contemplamos uma estratégia específica olhando para esses montes da sociedade. Talvez você esteja perguntando assim, tá, mas e aí, o que eu faço com isso aí? O que você faz, irmão? Que é o seguinte, nós acreditamos que todo ser humano, ele tem um chamado para atuar em uma dessas áreas da sociedade. Pode ser que você tenha 2, 3 atuações, não sei. É fato que todas essas áreas de alguma maneira nos afetam, sim ou não? Eu não sou empreendedor, eu não sou empresário, mas você trabalha, meu filho. Então, de alguma maneira, o monte do business, da economia é importante para você, não tem jeito. Então, todos aqui, eles tocam a gente direto ou indiretamente. Mas é possível, e aí aqui eu faço questão de mencionar 2 autores, Johnny Inlow e Lance Wallnau. Os 2 estão vivos, são muito bons, recomendo que sigam eles. Johnny Inlow e Lance Wallnau. A gente tem livros de Johnny Inlow ali, eu te recomendo. E os 4 concordam sobre formas de atuação nos montes. Especificamente 4. Primeiro, protagonista, diga protagonista. Segundo, conselheiro. Terceiro, intercessor. E por último, investidor. 4 maneiras de atuar. Vou dar um exemplo da minha vida. Deus me chamou como um protagonista na esfera da religião. Eu sou um pastor, amém? Glória a Deus. Mas eu também sou chamado para a política. Ai meu Deus, pastor, ano que vem você vai me aparecer com um santinho na igreja. Vou não, irmão, vou não. Embora toda a minha família, por parte de mãe, por parte de pai, avô, todo mundo atua na área da política, todo mundo, você possa imaginar. E eu cresci nesse ambiente. Eu não tenho chamado de protagonista nessa área. Deus não me chamou para cargo eletivo, nem para concurso público, nem para as forças de policiais ou forças militares que contemplam também a esfera da política e governo. Mas eu fui chamado como um conselheiro da esfera da política. Irmão, isso é muito natural na minha vida. Constantemente eu estou conectando com pessoas do ambiente da política, aconselhando, trazendo instrução, estabelecendo vínculo para que a palavra chegue nessas pessoas. E muito breve teremos um clube de política da nossa igreja. Aleluia. Amém? Que a gente gosta de mexer é na caixa de marimbondo mesmo. Amém? Muito bem. Então, Deus tem me posicionado como um conselheiro nessa esfera. Glória a Deus, meu irmão. Você nunca vai me ver num santinho. Aleluia. Jamais. Amém? Não tem essa confusão aqui. Eu cresci nesse meio, é um chamado que eu tenho como conselheiro nessa área. Tem pessoas que são chamadas de outras maneiras. Pode ser, por exemplo, que você, como Daniel, lá no reino de Nabucodonosor, primeiramente ele teve uma atuação como intercessor, reconhecido por isso, mas também foi um conselheiro, e vamos lá, de um reino pagão. O que essa estratégia dos montes nos ensina é para acabar de vez com aquela mediocridade da igreja, tipo assim, eu não atuo na política, eu não atuo não sei o quê, porque lá é um local corrompido. É meu filho? E Daniel atua onde? Num governo cristão, de Deus, judeu ou pagão? Pagão. E aí, como é que você faz? Neemias, Esther, reino pagão. José foi governador do Egito, irmão. Existem aqueles que Deus vai plantar num ambiente corrupto mesmo, porque esses não vão se corromper, eles vão liberar a luz de Deus para que haja transformação. Amém?
Ai, mas o poder corrompe o homem. O poder só coloca para fora quem você sempre foi, da mesma maneira que dinheiro. Não é pouco dinheiro ou menos dinheiro que vai mudar você. Só põe para fora quem você sempre foi. Se você é um amargurado, o dinheiro só vai botar um alto-falante na sua amargura. Se você é um avarento, você sempre foi, mesmo sem dinheiro. Só que antes você era avarento e tinha raiva porque não tinha dinheiro. Agora você é avarento sem raiva. Então dinheiro e poder são amplificadores. Vem com essa conversa, ele me mudou nada, botou para fora o impostor que estava aí dentro. Palavras de salvação, amém, irmãos? A pregação fica leve, um domingo de família. Glória a Deus. Então qual é a área que Deus tem te chamado? Para onde Deus tem te colocado? Irmãos, eu vou ser bem sincero, cada vez que eu estudo mais sobre isso, uma das áreas que mais me chamam a atenção é a área da educação. Porque existe um processo de corrupção intelectual dos pequenos no processo de alfabetização no nosso país. Até isso, irmãos, os caras conseguiram. Até na literacia os caras conseguiram corromper. É inacreditável. Um dos nossos projetos que o CRI Inspire vai alcançar vai ser a construção de uma escola. Para quê? Para a gente ser melhor que todo mundo? Sim. Não, brincadeira, amém? Não é isso? Mas porque através de uma escola a gente vai começar a liberar uma influência para que haja inspiração e um remodelamento das estruturas de educação. Ah, pastor, mas você sonha muito grande. Irmão, sonhar pequeno custa a mesma coisa ao mesmo tempo, amém? Eu sou fiel ao que Deus me entregou. Deus me mostrou e nós vamos construir, ponto final. Então essas são as áreas de influência, são as maneiras que você pode atuar. Posso trazer compartilhar algo lindo? Uma vez eu estava pregando no Rio de Janeiro, eu preguei algo sobre isso, e fiz um tempo de ativação que eu vou fazer com vocês, e chegou no final uma senhora, ela tinha 90 e vai ano, pastora, falou, pastor, é o seguinte, você pregou, e eu percebi uma manifestação sobrenatural, Deus me posicionando para o monge da política. Falei, aleluia, irmã, glória a Deus. Ela, então pastor, mas eu tenho 92 anos, me quebrou. Falei, glória a Deus. Falou, como é que eu vou atuar? Falei, deixa eu te fazer uma pergunta, como é que você se viu nesse momento profético? Ela falou, eu me vi como uma torre apontando para a esfera da política. Falei, a senhora tem inclinação para orar pelas estruturas de poder? Ela falou, muito, isso queima no meu coração. Ou seja, Deus estava acendendo nela uma posição de intercessora do ambiente da política. Quem entendeu? Então, isso é uma estratégia, diga estratégia. Uma estratégia de alcance, para que a gente possa discipular as nações. Porque, meu irmão, eu vou utilizar essa frase para o resto da minha vida, que foi de uma irmã nossa aqui, ela foi representante da turma no LEB, aluna. Ela disse, o mundo não nos intimida, o mundo é o nosso alvo. Glória a Deus. Vou fazer uma camiseta na igreja esse negócio. Vai lá para Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo 11. Aprendeu, irmão? Aprendeu? Amém? No final do culto eu vou pedir para deixar esses slides para você, caso você queira tirar foto, etc, tá bom? Ou melhor, faça o lab, amém? Efésios capítulo 6, versículo 11, agora eu vou dar uma pregadinha aqui para a gente encerrar. Efésios 6, 11 diz assim, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne nem sangue, na NVI está contra pessoas, tá? Mas contra os poderes e autoridades, em algumas versões principados e potestades, contra os dominadores deste mundo das trevas, em algumas versões príncipe das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, em algumas versões vai dizer das hostes malignas ou das hostes das maldades. Atenção aqui, Paulo então está fazendo uma graduação demoníaca, está dizendo que existem 4 tipos de atuações demoníacas, ok? Principados, potestades, príncipes do mal e hostes malignas. De maneira bem resumida, para a gente ganhar tempo, no grego, na linguagem grega, o original aqui desse texto, vai nos ensinar algumas coisas, vai falar sobre força, vai falar sobre autoridade, exousia, vai falar também sobre influência, perfeito? Quando fala sobre potestade, fala sobre influência. Quando fala sobre governantes ou príncipes das trevas, é uma expressão no grego chamada cromocrator, que fala sobre exercer governo, estabelecer governo, é uma palavra política, não é uma palavra religiosa. E quando fala sobre hostes ou maldades espirituais, fala de poneria, que no grego significa imoralidade ou pecado. Então fala sobre 4 maneiras de influência, só que existe uma má interpretação nesse texto, super má interpretação, porque desconsidera todo o contexto. Primeiro, Paulo, ele é uma das maiores perfeições teológicas que você vai ver.
Se você estudar teologia paulina, ou seja, pegar todas as cartas de Paulo, você vai perceber um grau de coerência no discurso dele, um grau de exatidão, de precisão. Ele não se confunde, ele não é contraditório, mesmo tendo escrito 70% do Novo Testamento. É impressionante a habilidade de escrita e de valorização do contexto que ele estava escrevendo. Aqui não é diferente, ele está dentro de um contexto. Então ele vai começar a falar da armadura, e ele está olhando para quem? Para um soldado romano. Ele está olhando, e de acordo com as figuras, capacete, couraça, ele começa a descrever e fazer um paralelo com elementos espirituais. O problema é que o povo de Deus se apega ao elemento ao invés de se pegar com a substância. Aí vai: Senhor, eu vou fazer o evangelismo, então Pai, eis-me aqui, eu coloco agora as sandálias do evangelho da paz, a couraça da justiça, com o capacete da salvação. Eu já fiz isso. Quem já fez isso? Fala, seja sincero, irmão, essa é ó. Eu ia evangelizar na Costa e Silva, e chegava, irmãos, vamos, sem antes colocar a nossa armadura de Deus, e colocamos a sandália da paz, e o coração da justiça, e o capacete da salvação. Aí fazia assim: agora o escudo da fé, a espada, eu estou preparado, Senhor, conte comigo. Assim, irmão, quem já fez isso que eu sei, não vem não. Fazia isso, ignorância, irmão, não precisa, amém? Paulo está fazendo um paralelo. Mais importante que você falar capacete, espada, é você entender o que é o evangelho, o que é a justiça, o que é a paz, o que é a salvação. Quem pode dar glória a Deus aqui? Ele está fazendo um paralelo espiritual. Só que ele pega e fala que existe uma luta, uma batalha. Tem ou não tem? Bom, tem. Ou então você rasga a Bíblia. Tem uma luta aqui, e ela não pode ser desprezada. Só que o mesmo Paulo que está falando que existe uma luta, é o mesmo Paulo que fala que nós somos mais que vencedores. O mesmo Paulo que está falando que existe uma luta, ele localiza essa luta, e ele dá um nome para isso: eporâneos no grego, acima dos céus. Se a gente fazer um rápido estudo sobre dimensões celestiais, a Bíblia fala sobre 3 céus: céus do firmamento, que é onde você opera o seu propósito; terceiro céu, que é onde está o trono de Deus, amém? Que o próprio Paulo utiliza essa expressão em Coríntios. E fica uma lacuna quando eles utilizam as expressões acima do céu ou em regiões celestiais, que nós chamamos de segundo céu. A nossa posição espiritual, o próprio Paulo em Efésios capítulo 1 vai descrever: nós estamos assentados com Cristo Jesus à destra de Deus. Então a nossa posição espiritual, pergunta para você, está no primeiro, segundo ou terceiro céu? Terceiro. Essa é a nossa posição espiritual. Antes de Cristo, a gente estava no primeiro céu, e uma das maldições da lei era céu de bronze. A gente não conseguia acessar o céu não vinha para cá. Mas por causa de Cristo a maldição foi quebrada, o céu se abriu, aleluia. E a nossa posição espiritual é em Cristo. Então diga: eu estou espiritualmente no terceiro céu. Perfeito. Mas onde é a atuação do seu propósito? No primeiro. Concorda comigo? Então a gente não pode perder o que Paulo está querendo ensinar. Nós somos mais do que vencedores, nós estamos em Cristo Jesus. Os principados e potestades foram despojados. Satanás agora não está mais enganando todas as nações do mundo, porque agora, não apenas os judeus, mas todos os povos da terra podem conhecer aquele que os salvou, amém? Perfeito, mas existe uma luta, existe algo que está sendo travado. Só que Paulo, olha só que interessante, antes do versículo 9, 10, 11, antes dos 10, 11 e 12, existe o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sim ou não? Porque é uma continuidade. E curiosamente, Efésios capítulo 5 começa a falar sobre uma vida de adoração, e Efésios 6, do 1 ao 9, fala sabe o que? Relacionamento. Pai com filho, filho com pai, senhor com servo, servo com senhor. Por quê? Vamos lá, meu irmão, aonde que existe mais conflito na sua vida? Família e trabalho. Ai, pastor, está falando comigo. Esse é meu momento. Mas é. E aí ele fala, mas presta atenção, a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, para de ser cabeção e ficar achando que a sua guerra é com um elemento físico. Para de achar que o seu problema é com a pessoa, com a carne e sangue. O problema é a influência por trás dela. Ele está fazendo um convite para você enxergar as coisas na dimensão do Espírito. Porque ainda que, presta atenção, você seja mais do que vencedor, você precisa entender que existe uma luta que está sendo travada. Agora atenção, essa luta não é para definir se você é vencedor ou perdedor, porque você já é vitorioso. E outra coisa, não existe oposição de força, poder entre Deus e o diabo. Nunca houve. Ai, Deus está tentando vencer, o diabo está segurando, um cabo de guerra espiritual. Nunca houve isso. Deus é supremo, irmão. Existe oposição de essência. Agora você quer ouvir a boa nova? Você está em Cristo. Se você está em Cristo, não existe mais oposição de poder e força entre as forças do mal e você. Existe uma oposição de essência. O que falta é você tomar consciência da presença, para que você entenda de uma vez por todas, que você não tem que, entenda, lutar contra o diabo. Você anda desfazendo as obras do mal. Tudo bem até aí?
Perfeito, mas tem uma luta, tem ou não tem? Tem. Só que ela é no eporâneo, ela é no segundo céu. Então existe uma atuação de principados e potestades liberando influência sobre as nações. É disso que ele está falando. Ele não está dizendo, olha, pegue o copo de água, a rosa ungida, o tecido, e aí você pega o machado de Jesus e dá no diabo. Ele não está falando isso. Não, pastor, eu estou levantando às 3 horas da manhã. Mas 3 horas da manhã aqui é 3 horas da tarde no Japão, irmão, amém? O que eu quero dizer com isso? Que você não deve orar 3 horas da manhã? Tem dia que Deus me desperta para orar às 3 horas da manhã. Mas não vem com esse papo de às 3 horas da manhã, o ambiente espiritual. Ambiente espiritual nada, 3 horas da tarde no Japão. A questão é que 3 horas da manhã é um momento de renúncia. Não é que, eu já ouvi, é o momento que os portões dos céus estão abertos. Da onde, irmão? Em hora, agenda agora? Tá louco? Então não é isso. 3 horas é um horário de renúncia, sim ou não? Levantar 3 horas para orar, irmão, a parte de uma renúncia, concorda ou não? Eu curto. Eu acho top, amém? Recomendo, mas não vem com esse papo, é ultra gospel, é hora que eu janela, o movimento espiritual. Não, você está renunciando sua carne para ouvir do Espírito, por isso que você recebe. Tudo bem, irmãos? Eu curto 3 horas da manhã, amém? É o 3 AM Club, né? O pessoal coloca. Adoro esses negócios. Perfeito, então existem influências espirituais, e elas atuam desestabilizando nações. E quais são as atuações delas especificamente? Corrupção, distorção da verdade, falsificação. Quem está entendendo agora a atuação dos montes? Eu identifico os inimigos, e para que eu possa discipular as nações, eu preciso destituir, destronar essas esferas, essas influências malignas. Deu para entender agora? Então quando eu me posiciono como luz no mundo, sal da terra, o que eu estou fazendo? Eu estou destronando aquela potestade que está operando sobre a minha nação. É aí que a igreja atua. A igreja tem que parar de falar assim, agora nós vamos vencer o mal porque temos uma bancada evangélica. Para com isso, meu filho, pelo amor de Deus. Desde quando Deus falou, levantai uma bancada evangélica e vocês serão prósperos na terra? Aí fica uma bancada de evangélico, tem mais de 100 irmãos, faz algumas coisas, mas só fica legislando a favor das igrejas. Para que isso, irmão? Você tem que legislar em favor da comunidade, da sociedade. Senão você vira um bairrista territorialista, e a igreja fica lá, não vamos fazer o nosso vereador. Legal que tenha, mas achando que é só colocar lá que resolve. Não, a igreja precisa entender que é a responsabilidade dela. Ainda que ela não esteja como um vereador, como um deputado, etc., ela precisa se posicionar para ser luz do mundo, sal da terra, para destronar essa potestade que opera com corrupção dentro da nossa nação. Houve um shift na nossa nação, desde que começou a pandemia, em termos espirituais. Lembra que era toda semana corrupção? Diminuiu muito. Agora o que é? Afronta as liberdades. Perceberam ou não? Ataque frontal à família. Houve assim uma diversificação de atuação maligna na nação brasileira. Glória a Deus que diminuiu a corrupção, mas ainda tem, irmão, ok? A igreja precisa se posicionar. Então não adianta a igreja juntar, aglomerar, ficar dando glória a Deus, todo mundo aqui, e sai lá, não sabe o que fazer. Existe uma estratégia dos céus, liberar os céus na área de influência que Deus colocou. Entenda, quando nós falamos sobre alcançar os mundos da sociedade, tem muita gente que vai, vou alcançar, eu vou dominar, então tudo vai ser de evangélico, porque Deus é evangélico. Deus não é evangélico? Pastor, eu achava que Deus tinha feito bases, meu Deus, tinha convicção, vocês falam tanto. Deus não é evangélico, irmão, Deus é Deus. Amém? Você está achando que quanto mais evangélico, maior saúde na nação? Quer ouvir dado ou não? Nunca se teve tanto evangélico no Brasil, e nunca se teve tanta corrupção, prostituição. A conta não está fechando não, tá? Então não fica achando que encher a igreja de evangélico vai resolver o problema da nação. Vai não. Mas tem alguns poucos que não se dobram a um sistema corrupto, e é esses que Deus move para que a luz seja liberada, para que haja transformação na sociedade. Amém, meus irmãos? Eu não estou aqui para liderar uma igreja apenas para a gente encher o auditório no domingo. Eu estou aqui para liderar uma igreja para que você seja levantado, para liberar os céus na área de influência que Deus te colocou. Talvez você seja um homem de negócio, uma mulher de negócio. Deus vai fazer de você o maior provocador de oportunidade de emprego. Você vai ser alguém que vai balançar a economia local, familiar e nacional. Eu não sei como, mas você faz parte do plano de Deus para a prosperidade da nação. Que tal você começar a se encaixar na agenda de Deus aqui para a terra? E isso se perfaz através do discipulado das nações. Isso mostra uma igreja compromissada com a cidade, irmão. Não dá para aceitar. As igrejas de Campo Grande estão aumentando. Legal. Top 3 o divórcio no Brasil.
Pô, cadê as igrejas aumentando? Cadê a influência? Eu achava que quanto mais evangélico, mais o mundo ia ficar cor-de-rosa. Não fica não, irmão. Não fica não. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, que não vem ao caso falar o nome, né? Uma pessoa pública. E ele falou assim: rapaz, eu tenho uns amigos lá do Rio de Janeiro, que os caras são traficantes, dono do morro. E eles falaram: aqui só abre igreja evangélica, que a gente é de Jesus. A gente fechou todas as outras religiões, porque a gente adora o único que merece toda a honra e toda a glória. É um negócio meio esquisito, irmão, amém? Então criou-se essa ideia de quanto mais igreja evangélica, mais a gente resolve os problemas do mundo. Meu irmão, você precisa entender que ainda que existam as igrejas evangélicas, é necessário que exista você se posicionando com aquilo que Deus te entregou, porque senão você vai virar um monte de fermento misturado com fermento. E fermento não tem que ser misturado com fermento, fermento tem que ser lançado na massa. Mateus 13:33. Uma vez que o fermento é lançado na massa, ele levera toda a massa. Uma vez que você lança o fermento, ele altera a forma da massa. Deixa eu dizer uma coisa, eu estou cansado de ver igreja que ensina as pessoas a se esconder e ter medo do mundo. Aqui nós estamos levantando uma igreja que tem apetite de alcançar e transformar o mundo. Obrigado. Então existe uma luta? Existe. Mas é a influência espiritual que está por trás da desestabilização de famílias, instituições, cidades e nações. Então nós nos posicionamos com a influência dos céus. Esse é o choque cultural. Ficou claro, irmãos? Então você não precisa da espada de Jeová para matar o diabo, machado da glória para bater na terra. Não precisa disso. Agora vai para Isaías. Agora nós vamos fechar, irmão. Nós vamos fechar, que eu já passei 6 minutos. Vocês nem perceberam, que a mensagem está tão maravilhosa. Aleluia. Mas está valendo a pena, irmão, esses minutinhos a mais? Isaías capítulo 61, versículo 4. Isso aqui é um dos textos que Deus mais tem falado comigo nos últimos anos, na nossa longa história de ministério de 3 anos. Aleluia. Isaías 61, versículo 4, vai escrever da seguinte maneira: eles reconstruirão as velhas ruínas, em algumas versões, as ruínas antigas, e restaurarão os antigos escombros, e renovarão ou repararão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em... Perfeito, esse texto é maravilhoso. Tem gente que gosta de jogar esse texto lá para o futuro. Para mim o reino é para agora. Amém? Jesus não falou arrependei-vos porque vai chegar o reino. Não, arrependei-vos porque é chegado. Ou seja, eu estou trazendo, os alicerces estão agora, para a vida de vocês agora ser a partir do reino. E deixa eu dizer uma coisa, salvação não é linha de chegada, é ponto de partida. Salvei, agora eu vou morar no céu, acabou a minha vida, nada mais importa. Negativo. Esse niilismo existencial não compactua com a missão do evangelho para a sua vida. Não vem não. Entreguei minha vida para Jesus. Você entrega a sua vida para Ele, Ele te entrega um chamado. Sua vida tem significado agora. Você entregou seu coração para mim? Muito bem, agora eu vou te dar o propósito que foi criado antes de você ter sido formado no ventre da sua mãe. Sua vida importa. Cada minuto seu, cada palavra sua, cada atitude, onde você pisa, a cidade que você se encontra tem significado, porque você não está aqui desprovido de propósito. Eu conto contigo para a minha agenda de trazer os céus para a terra, diz o Senhor. Esse texto aqui, meu irmão, você precisa entender, ele não está dizendo Deus restaure a cidade, Deus restaure. É errado eu orar assim? Não é errado. Claro que a gente ora para a restauração da cidade. Você precisa entender a sua participação na agenda de Deus, porque aqui o que antecede o versículo 4 é 1, 2 e 3, que vai falar do ungido. Quem que é o ungido? Diga Jesus. O ungido, que é Jesus, Ele levantou aqueles que estavam caídos. O texto vai dizer, aqueles que estavam em pranto agora estão em festa, por conta do ungido. Aqueles que estavam debaixo de cinzas, agora veio a coroa. O que ele está querendo dizer? Que o ungido Jesus viria e transformaria pessoas. Pessoas que estavam desoladas, seriam colocadas de pé. Pessoas que estavam debaixo de cinzas, agora receberiam coroas. Pessoas que estavam pranteando, agora estarão em festa. O que é isso? A transformação que Jesus fez na sua vida. Aí ele vai seguir, e estes quem? Que estavam caídos, foram levantados, estavam chorando, estão se alegrando. Está falando de você. E estes, diga eu, estes restaurarão as cidades em ruínas. São estes que vão edificar
esses escombros do passado, são esses que vão interromper esse fluxo de destruição, de geração em geração. Meu irmão, estudando ali as expressões no hebraico de cada uma dessas palavras, escombros, devastação e etc., você vai perceber uma palavra comum: desperdício. Repete comigo: desperdício. Eu percebo que Deus, Ele levanta uma igreja firme, consciente da presença, que vai começar a ressignificar cada uma das áreas da sociedade. Porque muitas das áreas, famílias e pessoas estão simplesmente desperdiçando as suas vidas sem propósito. Mas a igreja é a responsável por conectar os céus com a terra. E dessa maneira, estruturas da sociedade vão começar a ser ressignificadas, para que elas parem de ser um desperdício. E esse é um compromisso que Deus compartilhou conosco. Não tem problema, ore: Senhor, restaure essa cidade. Mas não se esquive da sua responsabilidade. Senhor, conte comigo para que a restauração aconteça. Onde você está inserido hoje? Está inserido no ambiente digital? Está inserido no ambiente de negócio? Está inserido no ambiente artístico? Está inserido no ambiente da política, dos cargos públicos, judiciário, das forças, executivo, judiciário, legislativo, forças policiais, no ambiente da tecnologia, na área da saúde? Aonde você está inserido? Que tal você começar a se apresentar para o Senhor com um eis-me aqui diferente essa manhã? Ao invés de achar que o púlpito é o fim da linha, começar a entender que Deus está multiplicando o púlpito nas áreas de influência. Se você tem um chamado para atuar no ministério, glória a Deus, seja bem-vindo. Parte do meu chamado é identificar o que você carrega. Mas, meu irmão, eu não aguento mais um ambiente tóxico dentro das igrejas, onde todo mundo acha que o púlpito é o único local de se ter um chamado. Não é, meu irmão, não é. E Deus está levantando advogados, Deus está levantando juristas, Deus está levantando políticos, Deus está levantando artistas, Deus está levantando músicos, Deus está levantando, meu irmão, eu estou cansado de ver a igreja. Acontece lá, um museu lá, eu lembro até hoje, que levaram um cabra pelado lá e um monte de criança para tocar no cara. Quem lembra disso? É um absurdo? Claro que é, meu irmão, é coisa de sei lá, de estúpido, absurdo, moral. Aí a igreja sentou-lhe a peia, perfeito. Mas o que é que a igreja produz de arte? Então, que tal a igreja parar de ser aquela que só reclama, se lamenta, fala mal e começa a produzir uma arte dos céus? Está aqui, ó. Você não precisa de exposição com os cabras pelados aí, não. Está aqui uma exposição dos céus, que quando você admirar essa arte, Deus vai falar contigo. Amém? Então, parar com esse negócio de tem que ter o político da minha igreja, tem que ter o vereador da minha igreja. Legal que tenha, irmão, aqui a gente vai ter, amém? Tem problema, um monte aí, ó, o presidente aí, aleluia, amém? Tem problema, mas preste atenção. Que tal a gente começar a formar uma banca de assessores legislativos? Que tal a gente começar a construir um pensamento político, uma cosmovisão do reino? Não adianta nada, cara, encher, entupir lá de evangélico, sendo que os caras têm uma cosmovisão, uma visão de mundo errada. Não adianta nada, não vai mudar nada. Que tal a gente começar a produzir, provocar homens e mulheres que vão adentrar um ambiente de negócio com uma perspectiva diferente, sem o espírito da avareza, sem o espírito da ganância, mas com um anseio de movimentar a economia, gerar oportunidades. Quem está entendendo? Eu disse isso aqui, meu irmão, infelizmente Campo Grande tem uma marca de péssimos funcionários. Que tal a gente ser a igreja que vai participar dessa reforma, que vai começar a produzir funcionários de excelência? Quem está comigo? Então, eu quero encerrar com isso. Nós não somos uma igreja que tem um anseio apenas em encher auditório. Nós somos uma igreja que quer cooperar para o movimento do Espírito, para transformar essa cidade. E a gente não faz isso apenas aumentando o número de membros. Vai aumentar, meu irmão. Aqui é uma igreja de milhares e milhares e milhares. Tá bom? Mas esses milhares e milhares, eles têm que reverberar algo lá fora. Tem que haver reforma. Você não está inserido na área que você está à toa. Então eu quero que você fique de pé nesse momento. Quero que você feche os teus olhos. 2 orações para encerrar. Eu passei alguns minutos, valeu a pena, irmão? Amém. Feche seus olhos. Um momento de cumplicidade agora. Todos de olhos fechados. Ignora o celularzinho aí. A não ser que obviamente seja alguma coisa relacionada aos seus filhos. Mas se desconecta um pouquinho, fecha os seus olhos. Um ambiente total de cumplicidade. Não é hora de ficar de curioso, ficar olhando para os lados. É hora de fechar os seus olhos.
Eu falei sobre uma vida com propósito, e essa vida só é possível quando você conhece o Deus que te dá propósito. Talvez o que despertou no seu coração hoje falou: espera aí, eu quero conhecer Jesus, pô. Achava que a vida com Jesus era só uma vida religiosa de ir para a igreja. Quer dizer que Jesus quer tocar cada área da minha vida, quer transformar, quer caminhar comigo. E é Ele que me dá propósito, ou seja, cada passo da minha vida, o negócio que eu tenho, aonde eu trabalho, é um ambiente onde eu posso atuar e agradar a Deus, trazendo os céus. Eu quero conhecer Jesus. O primeiro passo é entregar seu coração para Ele. Esse é o primeiro passo. Isso não é um convite para uma religião. Isso é um convite para se tornar parte da família de Deus, para acessar os céus. Então, se você está aqui hoje, deseja conhecer Jesus, a partir de hoje, meu coração é de Jesus. Se você deseja hoje conhecer Jesus, eu quero que você levante bem alto a mão do seu lugar, que eu quero orar por você. Se você deseja hoje conhecer Jesus, levanta bem alto. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos mais desejam hoje conhecer Jesus? Levante bem alto sua mão. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, é isso aí. Pode ficar com a mão levantada, pode ficar com a mão levantada. Vi sua mão também, glória a Deus. Fica com a mão levantada. Eu quero estender esse convite para você que, tendo conhecido a Ele, porventura se esfriou, se afastou, e pouco importa, irmão. A gente não está aqui para cobrar o seu passado, não. Estou aqui para te dizer que Ele quer reconciliação. Se você deseja voltar para Jesus, eu quero que você também levante a sua mão e se ajunte a essa turma aí. Vamos lá? Se você deseja voltar para Jesus, glória a Deus. Quantos mais desejam voltar? Glória a Deus, eu vejo tua mão lá. Opa, glória a Deus, eu vejo sua mão ali. Quantos mais desejam? Glória a Deus, é isso aí. Quantos mais querem conhecer ou voltar para Jesus nessa manhã? Fazem. Isso não é mais um domingo, isso é o domingo da sua vida. Isso não é mais um amanhã, isso é amanhã da sua vida. Você que está aqui, que levantou a sua mão, glória a Deus, eu vi várias mãos levantadas. Eu quero poder ter a oportunidade de orar por você. E eu quero te convidar agora a dar um passo de fé, vir aqui à frente para que eu possa orar por você. Você pode vir aqui agora, sair do seu lugar. Sai do seu lugar, você que levantou a mão, vem aqui à frente. Igreja, vamos aplaudir essas pessoas. Vai aplaudindo enquanto o povo vem. Olha aí, olha aí. Vai vindo, vai vindo. Tem gente vindo. Vai vindo, vai vindo, vai vindo. Vamos, vamos, tá vindo. Vai aplaudindo aí, meu povo. Vai aplaudindo mais aí. Tem gente chegando aqui, gente chegando ali. Quem está feliz por essas pessoas aqui? Se porventura você está aí, meu irmão, não levantou sua mão, mas despertou no seu coração o desejo de vir aqui, vem para cá, corre para cá, a gente está te esperando. Esse é o seu momento, esse é o seu momento. Tem alguém chegando aqui? Glória. Opa, vamos aplaudir aqui a irmã que chegou aqui. Glória. Pode dar um passinho mais à frente para ficar mais perto de mim aqui, para que a gente possa identificar vocês. Glória a Deus. Os irmãos aí atrás, quero que você estenda a sua mão para cá e comece a orar por eles. Comece a orar por eles, vai lá. E vocês aqui à frente, de olhos fechados, quero que vocês repitam uma oração comigo nesse momento. Diga: Jesus, eu ouvi a tua mensagem, e eu decido hoje, diante dos céus e diante da terra, abrir o meu coração, para que você, Jesus, venha habitar. Diga: a partir de hoje, eu começo uma nova história. Diga: muito obrigado por não desistir de mim, e por me permitir viver uma nova vida. Diga: eu me arrependo da minha velha vida, e eu abro o meu coração, e te entrego todos os meus dias, todos os meus pensamentos, todas as minhas palavras. Diga: Deus, muito obrigado, porque eu entrei aqui como uma criatura, mas eu saio daqui hoje como teu filho amado, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Explode aí, igreja! Aplaude esse povo aí! Nova vida! Tem um pessoal que vai abordar vocês um minutinho, e agora eu vou encerrar, vou orar para encerrar, e eu vou fazer isso diante de uma direção de Deus. Pode ser ou não? Amém. A gente falou sobre áreas de influência hoje, não falamos? O que eu vejo no meu espírito é Deus confirmando coisas na sua vida hoje. Hoje é uma manhã de resposta. Então eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero que você deixe suas mãos como quem vai receber um presente nesse momento. Eu vou começar a orar. Eu quero lembrar que no final do culto nós temos o time de milagres, à minha direita, à minha esquerda. Eles estão aqui para orar por pessoas específicas. Uma mulher chamada Estela que está buscando por ajuda. Se você está aqui, eles estão aqui para entregar uma palavra.
pessoas com sequelas do Covid, eles querem liberar uma palavra, dor no joelho direito e insônia. Essa turma aqui é a turma do azeite, meu filho, eles estão aqui para liberar cura, amém? Então acabando o curso, pode vir aqui. Eu vou fazer uma oração específica de ativação profética agora. Amém? Essa vai ser minha oração final. Quando algo começar a te tocar, você provar essa ativação, curta isso, meu irmão, prove disso, Deus falando contigo, amém. E aí depois você pode ir embora a hora que você quiser. Se você quiser depois ficar aqui curtindo aí, fica à vontade. Mas eu vou encerrar e depois vou lá para o stand do Clean Spirit e receber. Quero que você feche seus olhos nesse momento. Se tem pessoas aqui que são batizadas no Espírito Santo e oram em outras línguas, eu quero que você comece a orar em outras línguas. Se porventura você ainda não ora em outras línguas, eu quero que você exalte ao Senhor com entendimento. É espiritual orar com entendimento e é espiritual orar em outras línguas. Não vamos fazer aqui distinção de um de outro não. Mas eu quero que você aguce um pouquinho. Você recebeu muita coisa, recebeu muita palavra, recebeu muita mensagem. E agora Deus vai começar a se mover de maneira muito específica, ativando áreas aqui. Ativando áreas aqui. Eu vou liberar alguns comandos específicos. E quando a música começar a ser ministrada, você vai perceber que Deus vai começar a ativar coisas no profético na sua vida, trazendo confirmação. Confirmação. De olhos fechados, só vai ouvindo minha orientação e recebe. Aleluia, Pai, obrigado, Senhor. Hoje é uma manhã de respostas. Você que tem um chamado no ambiente da política e governo, estruturas de força pública, você que tem um chamado específico para essa área, quando a música começar a tocar, você vai perceber que uma espécie de capacete vai descer sobre a sua cabeça. Você vai perceber como se fosse uma mão, um capacete, ó, vlup, chegando na sua cabeça. Uma manifestação invisível, mas real. Você vai perceber algo encaixando na sua cabeça, como se fosse uma mão. Você que tem um chamado para a área dos negócios, você que tem um chamado para o ambiente de negócio, para o business, é o empreendedor, o empresário, enfim. Você que tem esse chamado para empreender, movimentar a economia, você vai perceber no seu braço direito, como se estivesse queimando um formigamento, quando a música começar a ser liberada. Tem gente que vai começar a receber antes das manifestações. Você vai perceber, vai começar a queimar o seu braço direito. Você que tem um chamado para esse ambiente de negócio, business, você vai perceber que algo vai começar a queimar ou formigar. Você que tem um chamado para educação, o seu braço esquerdo vai começar a queimar ou vai formigar, o braço esquerdo. Muito bem, não paramos por aí. Você que tem um chamado para família, você que tem um chamado para família, você vai começar a perceber como se fosse algo no seu peito, algo como se estivesse queimando ou apertando no seu peito, uma sensação diferente que vai trazer alívio e refrigério. Muito bem, você que tem um chamado para a mídia, você vai perceber os seus pés, ambos os pés, até mais ou menos a altura dos joelhos, queimando ou formigando. Vai ser uma manifestação muito específica. E quero também falar sobre você que tem um chamado para a religião, ou seja, um chamado para o ministério. Você que tem um chamado para o ministério, você vai começar a despertar um choro que você nunca teve, um choro novo. É algo que vai brotar, um choro diferente. Você que se vê pregando, você que se vê como um pastor, um apóstolo, mestre, evangelista, profeta, um choro novo vai começar a fluir em você. E você que foi chamado para da arte do entretenimento, diversas são aí as especialidades da arte e entretenimento, vai brotar em você um riso novo. Quando eu contar 3, algo vai ser liberado, a música vai subir. 1, 2, 3, agora! Vamos, Espírito! Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor.
percebendo algo tocando você numa dessas especificações, levanta a mão. Se você está percebendo manifestações, olha aí, olha o povo tendo, eita, glória a Deus. Quantos podem exaltar o Senhor? Quantos podem glorificar o Altíssimo, dando glória a Deus bem forte, aplaudindo o nome dele? Hoje foi uma manhã de respostas. Abrace essa resposta de Deus. Tenha uma semana gloriosa, em nome de Jesus. Se quiser continuar adorando, o Ministério de Música vai continuar. Fique livre. Te vejo no stand do Cria Spirit.